Desde Marx, estudar a gênese do capitalismo é como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Silvia Federici, em O Caliban e a Bruxa, não apenas reabre essa ferida, ela a costura com fios feministas, históricos e psicanalíticos, revelando que o nascimento do capitalismo não foi apenas uma revolução econômica, mas uma guerra contra os corpos, sobretudo os corpos das mulheres. O livro parte de uma inquietação, porque o surgimento do capitalismo coincide com a execução em massa de mulheres acusadas de bruxaria. Federici responde, porque o capitalismo, para se erguer, precisou destruir as formas de vida comunal, expropriar os corpos, cercar as terras e domesticar o desejo. E nessa operação, o corpo da mulher, reprodutora, cuidadora, curandeira e feiticeira, tornou-se o inimigo número 1. A transição do sistema escravagista romano para a servidão medieval não foi uma libertação, mas uma reconfiguração de dominação. Os senhores de terra, diante das rebeliões, concederam aos escravos parcelas de terra e o direito à família. Não por benevolência, mas por estratégia. A escravidão nunca foi abolida, foi apenas redesenhada como subordinação. A promessa de um futuro melhor, que sustentava a servidão, era uma mentira bem contada, como tantas que ainda hoje escutamos, travestidas de meritocracia e liberdade de escolha. Nos espaços comunais, bosques e lagos, florescia uma economia camponesa baseada na partilha e na empatia. Mas a aldeia medieval não era uma comunidade de iguais. A autoridade dos senhores ultrapassava a dos pais e maridos. A divisão sexual do trabalho, longe de ser isolamento, era fonte de resistência. As mulheres, entre si, criavam redes de ajuda que desafiavam a autoridade masculina, mas a igreja pregava submissão e a lei canônica tornava digno o direito do marido de bater na esposa. No século XXI, ainda vivemos sob os escombros dessa estrutura. A violência doméstica, o controle sobre os corpos e a desigualdade salarial, tudo isso é herança. A sociedade, travestida de amor fraterno, ainda carrega o DNA da servidão. Com o avanço do dinheiro e do mercado, o campesinato se fragmenta. As diferenças de renda tornam-se diferenças de classe. Surge uma massa de pobres que sobrevive de doações. As mulheres, em todas as classes, são atingidas com força. Perdem acesso à propriedade, à herança e à terra. Solteiras e viúvas tornam-se maioria nas cidades, vivendo de venda ambulante, do trabalho doméstico e da prostituição. Os movimentos heréticos vão além. Tentam criar uma nova sociedade, interpretam a tradição religiosa, propõem programas sociais e desafiam o clero. A igreja responde com cruzadas, fogueiras e a criação da Santa Inquisição, uma das instituições mais perversas de repressão estatal. A heresia popular nasce da descrença no clero, corrompido e ganancioso. Deus já não falava por meio dos padres. O líder da revolta camponesa de 1381 denuncia: fomos feitos à imagem de Deus, mas nos tratam como animais. Federici nos oferece uma chave. O capitalismo não é apenas um sistema econômico, é uma máquina que opera com racismo e sexismo. A caça às bruxas, a expropriação dos corpos, a destruição das comunidades, tudo isso foi necessário para que o capital pudesse nascer. E se hoje vemos o retorno da violência contra as mulheres, dos cercamentos, da precarização, é porque o capitalismo continua exigindo sacrifícios. A bruxa, então, não é apenas uma figura do passado. Ela é o símbolo da mulher que resiste, que cura, que compartilha e que deseja. Caliban, o corpo colonizado, e a bruxa, o corpo feminino insurgente, são os fantasmas que o capital tenta apagar, mas que continuam a assombrar. Desde os tempos em que o mundo ainda se explicava por mitos e relâmpagos, o desejo feminino foi tratado como uma ameaça. A igreja, com seus mantos e dogmas, soube desde cedo que o corpo da mulher, sobretudo o corpo que deseja, não se curva com facilidade. E por isso tentou exorcizá-lo. Expulsou as mulheres da liturgia, do ministério e do sagrado. Fez da sexualidade um objeto de vergonha. Criou manuais, prescrições detalhadas sobre posições permitidas e os dias autorizados. O prazer foi cercado como terra comunal. No século XII, os concílios de Latrão lançaram cruzadas contra o casamento como prática popular. Declararam que o matrimônio era um sacramento indissolúvel. E com o terceiro concílio, intensificaram os ataques à sodomia, condenando o sexo não procriador e os amores que não geram filhos. Pela primeira vez, a homossexualidade foi nomeada como crime. A sexualidade foi politizada, não para ser compreendida, mas para ser domada. O corpo feminino, com sua potência erótica,
tornou-se alvo. O desejo que poderia ser ponte virou abismo. Mas nem todos se ajoelharam. Entre os hereges, as mulheres eram iguais, ministravam sacramentos, pregavam e batizavam. A igreja, que as tratava como nada, viu-se desafiada por seitas que as tratavam como tudo. No início do século XV, a figura do herege se feminiza. A bruxa torna-se o principal alvo. Em 1304, Frei Doutino funda uma comunidade de pobreza e amor. Mulheres vestem-se como homens e lutam ao lado dos combatentes. Existiram por 3 anos, foram derrotados e mais de 1000 hereges morreram. Doutino foi arrastado e despedaçado pelas montanhas, um espetáculo para educar o povo. E o que quer a mulher? Freud diria que ela quer amor. Scott diria que ela quer gozo absoluto. Muribeca diz, ela quer entrar no mundo das ideias, da linguagem e da história. Quer fazer parte do discurso, não apenas ser objeto dele. No final do século XV, uma contra-revolução se instala. O Estado, em aliança com a Igreja, empreende uma política sexual maliciosa. O estupro de mulheres proletárias é descriminalizado. Torna-se prática comum, ruidosa e pública. Grupos invadem casas e arrastam mulheres pelas ruas. Não há disfarce e não há vergonha. A legalização do estupro cria um clima misógino que degrada todas as mulheres, insensibiliza a população e prepara o terreno para a caça às bruxas. Ao mesmo tempo, o Estado transforma a prostituição em instituição. Bordéis municipais são criados e a prostituição é vista como remédio para uma juventude turbulenta. As prostitutas abordam clientes em qualquer lugar, até na frente da igreja e durante a missa. A atividade é reconhecida como serviço público. A igreja, que antes condenava o corpo, agora o explora. A prostituição é vista como um meio de proteger a família. A hipocrisia é escancarada. O patriarcado, mais uma vez, se serve do corpo feminino, ora como pecado, ora como solução. O corpo da mulher, ao longo da história, foi campo de guerra. Desejar foi sempre perigoso. Pensar, ainda mais. Federici nos mostra que o capitalismo, para nascer, precisou destruir o feminino. Precisou queimar bruxas, legalizar estupros e domesticar o prazer. Mas o corpo resiste. A mulher que pensa, que deseja, que escreve, essa não se apaga. E talvez a pergunta que resta seja: até quando o poder precisará do silêncio feminino para criar sustentação? Porque enquanto houver uma mulher que deseja, haverá também uma história que não se curva. O capitalismo não nasceu de um pacto racional entre homens livres. Nasceu de sangue, de cercas e de corpos quebrados. Silvia Federici nos lembra: a transição para o capitalismo foi uma transição para o horror. A violência, conquista, escravidão, roubo e assassinato foi o alicerce da nova ordem. E a nova ordem ergue uma máquina que separou o trabalho da vida, a produção da reprodução e o valor do cuidado. Na Europa, a terra foi cercada. Os bosques, os lagos, os pântanos, tudo o que sustentava a vida comunal foram privatizados. As mulheres, que resistiam com foices e forcados, tornaram-se o rosto da revolta. Diziam que estavam acima da lei, protegidas por seus maridos. Até os homens se vestiam como elas para arrancar cercas. O governo não tardou em eliminar esse privilégio. Com o fim da economia de subsistência, a unidade entre produção e reprodução se rompe. Só o que gera lucro é considerado trabalho. O cuidado, o parto, o alimento preparado e o corpo que amamenta, tudo isso é apagado da contabilidade. A mulher, antes centro da vida, torna-se invisível. A dona de casa, em tempo integral, é a figura que cristaliza essa nova posição. A revolução dos preços não foi um fenômeno natural, foi uma política deliberada. Os pobres morriam de fome nas ruas, enquanto os depósitos desmoronavam de tão abarrotados. O Estado impedia a organização de trabalhadores e dava aos comerciantes liberdade total. As mulheres, que já recebiam metade dos salários dos homens, passaram a receber apenas 1/3. E foram elas que lideraram as revoltas por comida. Com varas e saias, as mulheres recolhiam cereais como quem recolhe dignidade. O Estado, diante da crise populacional, lançou uma guerra contra as mulheres. A caça às bruxas foi o instrumento. Demonizou o controle de natalidade, a sexualidade não procriativa e o aborto. Acusou mulheres de sacrificar crianças ao demônio. Na França, um édito exigia que cada gravidez fosse registrada. Mulheres cujos bebês morriam antes do batismo eram sentenciadas à morte, mesmo sem culpa. Na Inglaterra e na Escócia, leis semelhantes foram aprovadas. Hospedar uma mulher grávida, solteira, era ilegal. Fazer amizade com ela, um risco. A maternidade foi transformada em obrigação.
o corpo feminino em território vigiado. Na Idade Média, as mulheres conheciam métodos contraceptivos, sabiam como controlar seus corpos. Mas o casamento foi imposto como carreira única. A mulher solteira era expulsa dos vilarejos, mesmo se ganhasse salário. A expropriação da terra e a perda da autonomia levaram à massificação da prostituição. Na nova família burguesa, o marido tornou-se o representante do Estado. Era ele quem disciplinava as classes subordinadas, esposa e filhos incluídos. A mulher foi domesticada, redefinida, tornou-se imbecil aos olhos da lei. Na Europa da Era da Razão, mulheres desbocadas usavam focinheiras como cães, e dessa forma eram exibidas pelas ruas. Prostitutas eram açoitadas, enjauladas e afogadas. Mulheres condenadas por adultério eram executadas. O preço da resistência era o extermínio. A caça às bruxas foi a campanha de terror que construiu a nova função social da mulher: passiva, obediente, casta e silenciosa. Nas colônias, as mulheres eram entendidas como carentes de razão. A religião, o Estado e o mercado, todos conspiraram para transformar o corpo feminino em instrumento de dominação. Mas esse corpo, mesmo cercado, mesmo vigiado, mesmo punido, continuava a pulsar. A transição para o mundo capitalista não foi um progresso moral, mas uma operação de desmanche. Federici nos lembra que a burguesia, ao querer forjar um novo sujeito, lançou-se numa guerra contra o corpo. Essa guerra não é metáfora, é disciplina, é tentativa consciente de transformar potência em mão de obra. A filosofia mecanicista que celebrou o homem-máquina serviu de verniz intelectual para um projeto prático: reduzir o homem à engrenagem, comandar sua natureza e, por extensão, o ventre. Se o coração é mola e a articulação roda, por que não regular por lei e por punição cada movimento do corpo social? No centro dessa engenharia humana esteve o corpo feminino. O aborto, a contracepção, as práticas de plantas, ervas e saberes populares foram transformados em malefícios. A gestação tornou-se território da medicina e do Estado. A bruxa, a parteira e a curandeira foram convertidas por decreto e por medo em culpadas. A acusação de demônio serviu como verniz moral para roubar saberes e colocar o útero a serviço da acumulação, aumentar os sujeitos que produzem valor e desautorizar tudo o que escapava ao controle. A grande caça às bruxas não foi um surto irracional isolado. Foi peça-chave de um projeto de Estado. Entre 1580 e 1630, as fogueiras multiplicam-se num tempo em que as instituições feudais cederam espaço às formas iniciais do capitalismo mercantil. A Igreja ofereceu a teologia e o aparato jurídico emprestou a legitimidade. O público, educado pelo terror, passou a reconhecer bruxas onde antes via mulheres. As narrativas demonológicas fizeram do corpo feminino um equipamento a ser lido e marcado. As provas eram humilhações corporais: despir, depilar e perfurar, procurar sinais imaginários, forçar confissões sob torturas, muitas vezes após estupros cometidos por inquisidores. O processo era, na letra e na prática, uma técnica de extermínio e de disciplina. Arrancar das mulheres não apenas a autonomia, mas também a possibilidade de falar e curar. De forma psicanalítica, há uma lógica cruel. O que o sistema teme é o desejo que não se submete. Desejo entendido como potência de dizer não à ordem reprodutiva e produtiva. A histeria no divã e a bruxaria na praça são dois modos pelos quais subjetividades femininas se expressaram diante da ausência de linguagem institucional. Onde as palavras faltavam, o corpo falou. Contudo, o corpo que falou foi silenciado com fogo. A caça às bruxas coincidiu com a racionalização capitalista da sexualidade. A homossexualidade, o sexo fora da reprodução, a nudez pública e as danças coletivas passaram a integrar uma lista de comportamentos subversivos. A perseguição aos homossexuais foi tão feroz que sua memória ainda está sedimentada em nossa linguagem. Faggot, termo na Inglaterra com significado original feixe de lenha para fogo, é um termo que remete ao fato de que os homossexuais eram, às vezes, usados para acender a fogueira onde as bruxas seriam queimadas. Ao mesmo tempo, o Estado e a Igreja desenharam uma política sexual que, de forma paradoxal e perversa, institucionalizou de forma pública a prostituição como válvula de alívio e descriminalizou estupros contra mulheres pobres. Era uma engenharia de classe que transformava as mulheres proletárias em corpos disponíveis, de um lado demonizadas como bruxas, de outros legitimadas como mercadoria, exibindo assim a dupla face do patriarcado: controle moral para algumas, exploração jurídica para outras. A domesticação da sexualidade feminina permitiu a construção de um novo ideal: a esposa casta, econômica e apropriada ao salário do homem.
a mulher torna-se figura central de uma economia que lauda o salário do patriarca e torna invisível o trabalho reprodutivo. Caliban e a bruxa não morreram com as fogueiras, persistem sob outras formas: medicalização do corpo, criminalização da autonomia reprodutiva e políticas baseadas na desigualdade sexual e racial. O corpo rebelde continua a ser o ponto de risco para o sistema. E a lição política é simples e dura. A chama que queimou as bruxas é também o sinal de uma emergência. Enquanto houver corpos que ousam resistir, a história continuará a exigir nossa escuta e nossa raiva. A colonização não é apenas mapa e mercadoria, é um gesto ritual de rebaixamento. Para submeter, é preciso primeiro negar a humanidade do outro. Quando Pedro cruza o oceano, leva consigo não apenas armas e cruzes, mas uma técnica de apagamento, transformar povos inteiros em menos que humanos, para que a escravidão, o roubo e a morte pareçam meras tarefas administrativas. Nesse processo, a acusação de bruxaria assume dupla função. Aos olhos dos colonizadores, a bruxa do Novo Mundo é insubordinação. Aos olhos dos dominados, é resistência e saber. E nesse processo de colonização, existe uma lógica cruel. Para escravizar, é preciso desumanizar. Não só racionalizar a tirania, mas convencer os próprios dominados de sua inferioridade. Quando a Federici nos diz que, na consciência dos colonizados, bruxaria é resistência política, ela restabelece uma verdade incômoda. O estigma dado pelo opressor pode virar estandarte do oprimido. O que a metrópole chamava de feitiçaria eram práticas comunitárias e rituais de cura. Eram estratégias de sobrevivência. Eram saberes que mantinham a vida onde o capital queria a morte. A fogueira que queimou a parteira e a curandeira era a fogueira que tentava queimar memórias e modos de reprodução que o dinheiro não admite. Hoje, as formas mudaram. Algumas fogueiras foram substituídas por leis, mas a lógica permanece: desumanizar para dominar, criminalizar o cuidado para rentabilizar a vida, transformar resistência em problema psiquiátrico, cultural e jurídico. Por isso, recuperar aquela memória é gesto ético e estratégico. Lembrar que a bruxa foi muitas vezes quem segurou a comunidade, quem ensinou a plantar, quem curou e quem fez o impossível durar. Que façamos dessa lembrança uma arma, que a palavra bruxa volte a querer dizer sabedoria, técnica e recusa de submissão. Que Caliban, o corpo colonizado que resiste, e a bruxa, a mulher que mantém saberes subalternos, sigam nos lembrando que a luta nunca acabou. Enquanto o poder precisar de corpos para queimar metaforicamente, será preciso levantar fogo legítimo, o fogo da memória, do estudo, da solidariedade e da rebeldia organizada.